Bom, pessoal, começando aqui mais uma iniciativa do nosso gabinete em nome da transparência. Enfim, estou aqui com meus dois assessores, o Amed, que é meu chefe de gabinete, e o Felipe. Qual que é a ideia? A gente tem feito um trabalho de fiscalização bastante ativo, bastante detalhado dos gastos do governo do Estado relacionados ao combate ao Covid-19. A gente sabe que teve um decreto de calamidade, que isso trouxe para o governo do Estado uma certa flexibilidade na hora de contratar. Então, todos os gastos relacionados a isso ele vai poder fazer por dispensa de licitação, se ele entender que é importante para atender a emergência, né, de coisas que envolvem o combate a essa pandemia. E só para vocês entenderem, eu acho legal, eu gosto de apresentar meu gabinete, eu tenho muito orgulho da minha equipe, eu tenho uma equipe extremamente competente. Eu queria apresentar meus dois assessores que estão aqui, já falei o nome deles, mas pra vocês entenderem quem que é quem aí, né? Quem que trabalha com a gente, quem que trabalha no nosso gabinete aí, quem que nos ajuda nessa tarefa, né? O Amed, que é meu chefe de gabinete, está aí, o barbudinho. Ele é pós-doutor em controladoria e contabilidade pela FEA da USP, ou seja, pós-doutorado já. Doutor em administração de empresas pela PUC São Paulo, mestre em ciências contábeis e ciências atuariais pela PUC de São Paulo também. Tem MBA em contabilidade internacional pela FIP, FIP, CAF, USP. E tem MBA em finanças pela FIA, né, da USP. E temos aí meu outro assessor da parte econômica, que é o Felipe Vasconcelos. O Felipe ele é mestre em teoria econômica pela Universidade de São Paulo e possui especialização em finanças públicas pela University British Columbia e tem um bom histórico de pesquisa em instituições como o Instituto de Pesquisas Econômica da USP e a Harvard Business School. Então, são meus dois assessores aí que me auxiliam nessa árdua tarefa de fiscalizar as contas do governo do Estado de São Paulo, que é a nossa função. O deputado estadual, ele não só tem um compromisso de legislar, de votar e aprovar projetos de lei no âmbito do Estado, como também tem uma função que, infelizmente, ela é pouco executada, mas tem ganhado muita força, e para mim é a principal do deputado, que é fiscalizar o Poder Executivo, no caso, o governo do Estado de São Paulo aqui. Então, eu faço esse trabalho com muito afinco, uma promessa minha de campanha que eu venho cumprir. Montei uma equipe técnica, como vocês podem perceber, para isso justamente. E hoje a ideia é justamente transmitir uma reunião que a gente faz semanalmente para discutir esses gastos item por item, nas análises que a gente costuma fazer, que, enfim, geram muitas dúvidas que a gente quer esclarecer e, como resultado, aí temos questionamentos, requerimentos, enfim. A gente procura expor esse trabalho da melhor forma possível, justamente para que o pagador de impostos saiba que o dinheiro dele está sendo fiscalizado e nós não vamos deixar R$ 1 aqui ser desperdiçado nesse sentido, né? Aliás, ao contrário, nesse momento de pandemia, a gente quer que cada real dele possa atender o maior número de pessoas possível e salvar vidas. Isso que é importante, né? Então, quando a gente briga por eficiência, a ideia é essa. É que o mesmo recurso salve o maior número de vidas possível, porque cada real desperdiçado são vidas aí que estão se perdendo, que para quem esse dinheiro faria muita diferença, um dinheiro que é muito suado ao pagador de impostos. Então, só essa introdução aqui, a gente vai ter o hábito aqui de, toda semana, compartilhar esse trabalho em nome da transparência, e aí vocês vão ver bem como que a gente trabalha, como que funciona a nossa equipe, como que a gente faz essa fiscalização. Então, Felipe, já te apresentei aí, gostaria que você falasse, começasse aí com os dados, com os números, enfim, se quiser falar alguma coisa aí nessa introdução também, por favor, e aí vamos começar aí o nosso trabalho aí, que é o que interessa também, né? Boa, Melão. Obrigado, Amed, e estamos juntos, tá, nessa tarefa, esse trabalho de fiscalização, que é para fazer jus para o pagador de impostos, né? Temos que fazer isso rotineiramente. Estamos aqui para isso. Eu vou aqui... porque... Desculpa, Felipe. Não posso seguir, Melão. Não, desculpa, às vezes dá delay aqui, eu confundo. Eu acho que você já acabou de falar. Não, isso é muito importante, né, para deixar... Esse é um compromisso nosso, porque todos aqui, eu, o Amed, o Felipe, todos são pagos pelo dinheiro do pagador de impostos. Então, isso, na verdade, é uma prestação de contas do nosso trabalho para você que paga a gente, né?
apesar do nosso salário ter sido reduzido nesse período, a gente continua trabalhando até dobrado, mas sempre para honrar o pagador de impostos, principalmente nesse momento, né? Mas enfim, já falei demais, Felipe. Toca aí. Perfeito. Vou aqui compartilhar a tela, tá? Da apresentação que a gente fez, para a gente poder acompanhar melhor esses números e dados das despesas de São Paulo. Tá? Nessa primeira tabela, uma tabela mais resumo, tá? Que aqui eu identifiquei tudo que foi empenhado e pago até o dia 2, tá? Por secretaria. Tá? Então, aqui você entra lá no site do Portal da Transparência do Governo de São Paulo e tem um botãozinho para você clicar e fazer o download dos dados. Sim. Fazer o download dos dados e fazendo manipulações e análise, a gente consegue chegar a esse resultado, que são o quanto cada secretaria empenhou e pagou, respectivamente, até o dia 2 com o Covid. Perfeito. Isso desde quando foi decretado o estado de calamidade. Isso, desde o começo de março. Né? No início de março já começaram a ter alguns gastos que foram de Covid. Né? A calamidade foi decretada dia 24, mas antes do dia 24 já tiveram alguns gastos, né? Porque já estavam se preparando para um possível estágio de calamidade. Então, a partir de março já tem gasto com Covid já. E aí, se me permite, Felipe Melão, só para esclarecer para aqueles que estão vendo aí esse slide, o empenho, na verdade, é uma reserva, né? Uma reserva de recursos orçamentários suficientemente grandes para cobrir uma eventual despesa, um eventual pagamento. Então, o ato de empenhar significa que estou reservando um pedaço do orçamento para fazer jus a uma despesa aí que eu preciso pagar e receber, obviamente, os serviços e os equipamentos. Então, o empenho não significa que saiu dinheiro, significa que o governo reservou um orçamento para fazer aí um pagamento futuro. Isso é importante, Ahmed, esclarecer, porque estar no orçamento não significa que está no caixa, certo? Você faz a previsão do orçamento do ano anterior, se aprova lá no final do ano, no ano anterior, e aí o que vai valer para esse ano. No caso, o orçamento de 2020 foi aprovado no final de 2019. E aí você tem uma estimativa de quanto que você vai arrecadar, o Estado, para gastar com tal valor. E aí, muitas vezes, você não tem o que você previu ali que arrecadar, você não tem isso em caixa, não se arrecadou isso insuficientemente. Então, ter orçamento não significa ter dinheiro em caixa, certo? Exato. E aí, como você mesmo explicou, o valor do empenho é uma reserva que você faz para uma contratação, não é necessário. Quando você empenhou o dinheiro, não significa que você já pagou ele, que ele já saiu do caixa e já foi para a conta do fornecedor. Apenas que você reservou para uma contratação, para uma compra, né? Então, é o ato formal, né? Certo. Feito aí pela autoridade competente, que no caso é o ordenador de despesa, que a gente chama, né? O responsável por assinar ali a ordem, né? A ordem de serviço, né? O secretário, o governador, né? Alguém que tem essa função ali na secretaria ou no governo. Você está certo, é isso aí. Então, Felipe, aqui a gente pode concluir que foi empenhado, ou seja, foi reservado para gasto com Covid, né? Cerca aí de 1.955 bilhões 364 e 422, certo? Número aí. Isso, exatamente. Bem extenso. Cerca de 2 bilhões já foi tudo reservado para gasto com Covid. Exato. E só foi pago até agora 431 milhões? Isso. Esse número, de acordo com a tabela, sim, mas a gente vai chegar num ponto que ele já teve uma atualização, tá, desse número hoje. Mas não, tá não foi. Quanto? Está em cerca de 1 bilhão. 1 bilhão. Isso. Tá. E como a gente já esperava, a saúde é o carro-chefe, né? Quem é a secretaria que mais vai gastar com as despesas de Covid. Obviamente, porque é a secretaria que toma conta dessa problemática da pandemia de SARS-CoV-2 em São Paulo. Mas... Eu tô vendo ali, só para título de curiosidade, Felipe, você tem 800 ali embaixo, ó, da Procuradoria-Geral do Estado. Perfeito? É R$800? Isso, R$800. Relacionados ao Covid? Acho que compraram álcool em gel, sei lá. Exatamente. Porque pode ser álcool em gel, pode ser, às vezes, cartazes. Então, qualquer coisa que está com relação ao Covid entrou na lista. Porque às vezes a gente vê umas despesas, umas áreas, você fala, bom, saúde é básico, né? Desenvolvimento social a gente entende também. Exato. Agora começa outras áreas. A linha é tênue,
né? Porque em momentos de pandemia e de distúrbio, assim, né, que nós vivemos, o que é essencial, o que não é essencial para combate aí ao Covid-19. Então, é o que o Melão e o Felipe disseram. Então, um álcool em gel, uma máscara, um cartaz informativo, mas tem certas despesas que eu acho que daria para defender a não classificação nessas linhas. Mas isso eu acho que a gente vai falar mais para frente. Exatamente. E é exatamente isso que me chamou a atenção, né? Foi exatamente isso que eu falei. Pô, será que tanta secretaria, todo mundo está gastando com Covid? Aí eu comecei a olhar a secretaria por secretaria. Aqui à direita, a gente tem meio que um quadro resumo, onde a gente consegue observar, olha, desenvolvimento social gastou muito com repasse para instituições de idosos e cestas básicas. Ah, ok, faz sentido. Educação, produtos de limpeza, tá bom, né? A educação tem muitos prédios, então tem muitos prédios que recebe muita gente, então foi produtos de limpeza e de proteção. Ok. Fazenda, crédito do Banco do Povo, reativar a economia. Ok. Sim. A questão de penitenciárias, vários itens. Aqui me chamou a atenção um pouco, tá? Segurança também tem na Secretaria de Governo serviço de enfermagem também. Isso, também tem o serviço de enfermagem que eles contrataram. Mas para a Secretaria de Governo? Da Secretaria de Governo. Me chamou a atenção, mas aqui foram horas extras de enfermeiros. Que foi orçado. E a Secretaria de Governo pagando. Foi, a Secretaria de Governo pagando. Pode ter sido alguma força-tarefa centralizada no governo para distribuição de enfermeiros nos hospitais de campanha, por exemplo. Pode ser uma hipótese. Os contratos, às vezes, são celebrados no gabinete do secretário, né? Então, para dar mais celeridade, acredito eu, né? É uma hipótese, acredito eu que tenha sido celebrado em governo e aí destrinchado, como é algo que não tem, na verdade, é de interesse de todas as secretarias, né? Então, talvez tenha sido feito em governo para centralizar e ganhar mais eficiência. É uma hipótese, né? Mas a gente precisa investigar um pouco melhor. Bom, ficar atento nesse item aí, então. Isso. E para a gente passar uma lupa aí. A gente ter uma noção, essas entradas de despesas na tabela são mais de 12 mil entradas. Tá? Então, a gente começou a observar secretaria por secretaria e começou a observar que existe algum padrão de algumas despesas que talvez você fala, olha, vamos observar mais de perto essas duas secretarias, que é penitenciárias e seguranças, porque tem muito item aqui que talvez eu não sei exatamente se encaixava em Covid. Né? Então, vamos levantar essa bola. Tá? Próximo slide que eu passar aqui. E aí eu olhei para a penitenciária. Tá? Quando eu olhei para a penitenciária, eu comecei a ver alguns itens que, na minha visão, talvez não seria itens com finalidade do Covid-19. Por exemplo... Ou seja, empenharam aí, desculpa te interromper, a abobrinha brasileira. Exatamente. R$ 1.470 empenhados aí. Isso. Açúcar refinado, arroz da golinha tipo 1. Batata comum escovada. O que é uma batata? Desculpa minha ignorância em termos de comida aí, mas batata comum escovada. É uma batata inglesa escovada, lavada, basicamente. Ah, entendi. Escovada. Café tradicional, torrado e moído. Ou seja, pelo que eu estou vendo aqui, não são bem itens que a gente pode relacionar com o Covid, correto? Exatamente. E aqui eu peguei... Viena, resfriado. E aqui eu peguei os casos que eu achei mais esdrúxulos. Que teve casos que eu ficava na dúvida. Eu falava, olha, não sei, pode ser. Mas isso aqui é certeza que não. Assim, a princípio que não. Eu não sei o que linguiça defumada teria como um item de finalidade de Covid-19. Olha, eu sinceramente isso não tem nada a ver. Cometeram algum erro aí, com certeza, porque, enfim, são itens que não tem como justificar. Eu tô tentando fazer um exercício sofista aqui, não estou conseguindo. Mas realmente eu acho que eles erraram aí, ou computaram a mais, enfim. Mas tem que questionar. O que eu pensei é que se fosse assistência social, poderia ser, né? Tá fazendo cesta básica, alimentação. Sim. Ok, você poderia pensar nisso. Mas a administração de penitenciária não me parece que seria para isso, né? Também tem fardamento. É aquela história, né? Na verdade, a gente puxa os dados de uma base oficial, né? Que a Secretaria
de saúde, né? Existe até um dashboard, né? Onde é disponibilizado um painel, onde é disponibilizado os gastos relacionados à Covid, até por uma questão de transparência, é necessário que isso esteja divulgado, né? A parte, né? Tem legislação para isso, e eles fizeram isso. Eu acho que quando o sujeito ali na ponta faz a execução orçamentária, isto é, entra com o empenho, né, com a promessa de gastar aquele orçamento com alguma coisa, muito provavelmente na classificação ali orçamentária, ele deve ter se equivocado. Deve ter colocado itens ordinários como itens relacionados ao Covid. Talvez aí pelo acúmulo de atividades, né, pelo número de, como o próprio Felipe disse, o número de inputs, né, de entradas que são feitas nesse momento, talvez tenha aumentado exponencialmente. Então, eu acho que nesse sentido, a classificação, né, que alimenta essa planilha, que alimenta esse dashboard, é que foi feita de forma equivocada. É uma hipótese. Né? Não, mas aqui, desculpa, Matt, te interromper, mas tem uma pergunta importante aqui, Felipe. Você que passou uma lupa aí com mais detalhes. Essas compras foram feitas com dispensa de licitação ou através de licitação? Algumas tiveram dispensas. Tem que ver isso aí. Então, eu acho que a gente poderia fazer aí um requerimento ou enviar para a própria corregedoria, enfim. São questionamentos aí importantes, porque se eles usaram dispensa de licitação, né, para comprar esse tipo de produto, justificando como algo essencial devido ao caráter emergencial devido à pandemia do Covid, está errado. Sinceramente, eu não sei que justificativa que eles vão conseguir dar aqui para encaixar. Mas para mim está errado. Uma eventual crise de abastecimento ou desabastecimento de insumos básicos para alimentação de presos não é justificativa. A gente não houve a gente não teve um desabastecimento generalizado. Esses insumos são listados aí, né? Você tem uma compra comum nesse sentido, que ocorre todo ano, né? Você não precisa da pandemia necessariamente para comprar esses. Não iria mudar, concorda? Eles continuam sedimentando ali. Então, enfim, realmente bom ponto aí, Felipe, que você levantou. Já inclui aí, já vamos preparar no requerimento, enfim, que a gente for enviar nos questionamentos, inclusive manter aí os órgãos responsáveis para passar uma lupa aí, porque tá esquisito isso aí. Ou eles erraram na classificação, aí tem que verificar isso, ou se classificaram dessa forma, na própria compra, não é uma coisa legal, né? No realmente estranho, né? Não, porque você distorce muito a informação, né? Então, talvez tenham gastos aí que estejam faltando, né? Isso para tomada de decisão, ou seja, para o pagador de impostos que está tendo acesso a informações, ele pode chegar à conclusão de que estão gastando muito, estão gastando pouco, enfim. É questão de integridade do sistema mesmo, né? Você tem dois pontos importantes aí, Amédio. O primeiro se colocar informação a mais, quem garante que também não deixaram de colocar outras informações? Exatamente. Está errado, se desconfia. Está errado porque colocarem excesso, podem ter deixado de colocar alguma coisa também. E que precisa estar ali. A lei, é claro, todos os gastos Covid, a lei federal aprovada lá em fevereiro diz que tem que estar num site específico. É o que está aí. Perfeito. Então, você tem esse primeiro ponto aí de atenção. Enfim, então temos que ir atrás desse assunto aí. E, enfim, vamos lá, tocar aí. E mais uma coisa que chamou muita atenção nessa análise de dados foi que a Secretaria da Saúde ela aumentou subitamente muitos seus gastos relacionados à odontologia e a remédios base. Remédios base eu até entendo, né? Porque, de fato, você tem uma relação das pessoas que ficam doentes por causa do SARS-CoV-2 com outras doenças. Mas em relação à odontologia, eu não sou especialista nisso, mas algo curioso que eu falei, vou levantar isso para na próxima vez deixar mais específico. Porque ter gasto com equipamento e com massa dentária, por exemplo, não me parece que seja relacionado com Covid-19. Aliás, Amédio, sei que a sua esposa aí é dentista, né? Sim. Na realidade, existe um conjunto de recomendações feitas pela American Dental Association, né, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, junto com o Conselho Federal de Odontologia, adotaram como prática. Então, num documento produzido por eles, está em português, inclusive, depois quem tiver interesse a gente disponibiliza, eles elencaram os serviços que são ordinários, do campo de vista, né, da odontologia, por assim dizer,
e aqueles que são de emergência clínica. Tá? Sim, sim. Mas em nenhum deles, a gente tem a relação direta com a Covid-19. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, sei lá, uma pericoronite, por exemplo, é um termo técnico difícil, é uma situação de emergência. Mas é uma situação de emergência que faz com que o profissional de odontologia preste o serviço naquele momento, mesmo durante a pandemia. Mas não quer dizer que tem relação direta com a Covid-19. Tá? Então, nenhum insumo, seja ele de massa, de modelar, né, de instrumentalizador, etc., guarda relação, né, direta com a Covid-19. Não guarda. Agora, os equipamentos de proteção individual, máscaras, aventais, Sim. até porque os dentistas eles são muito expostos, talvez uma das profissões mais expostas, né, ao Covid-19, tudo bem, isso aí tem relação, guarda relação direta. Agora, o tratamento subjacente, não. Nenhum deles. Né? Então, a questão não é a Covid-19, a questão é se é uma emergência ou não. Então, nessa classificação do Conselho Federal de Odontologia, a gente tem claro, né, e límpido de que não, né, insumos não têm relação direta, não guardam relação alguma com Covid-19. Bom, enfim, então muito estranho, né? Não pode, porque ou está inflando os números dos gastos relacionados ao Covid para dizer, olha, já gastamos tanto aqui para salvar vidas, para combater a pandemia, ou simplesmente está tudo errado, tem um sistema errado e ao mesmo tempo que tem informação a mais, pode ser que tenha informação a menos aí também. Então já começa a questionar, já fica uma tabela aí disponibilizada sob suspeita. Então, isso é um sinal muito ruim. Isso é um sinal muito ruim do governo do Estado. Mas, enfim, vamos tocar aí. Vamos entrar nesse ponto. É interessante porque quando o governo iniciou a dar os dados para a gente, ele disponibilizava apenas um PDF que tinha 4 ou 5 itens só. Então, ele falava qual era o item, falava qual era o preço, não dizia a quantidade, não dizia local, não dizia quanto foi, não dizia se era empenho, se era pagamento. Ficou basicamente uns 2 meses só esse PDF, sem nenhuma informação. E Melão, a média está de prova que a gente batalhou para conquistar mais informação. E o negócio foi evoluindo com o tempo, até chegar no que está no estágio de hoje, que é um dashboard mais completo, mais parrudo. Mas ainda tem alguns detalhes técnicos que dificultam a análise. Tá? Qual é basicamente esse detalhe técnico? É que o dashboard que está para visualização no site, ele é diferente do que você consegue fazer download. Então, quando você clica no botão do CSV do site para fazer o download, a base que você consegue pegar no seu computador, ela é diferente da que está no dashboard. Eu tive até um susto. Quando eu fiz o download da base, comecei a tratar ela, eu falei, opa, tem menos informação aqui, o que está acontecendo? Aí eu fui ver no dashboard, o dashboard tinha mais informação. Falei, ora, são duas bases diferentes? Qual foi o resultado que eu cheguei? A base do dashboard, como ela é online, ela atualiza mais rápido, então ela tem uma data de atualização maior e ela é mais completa. Por algum motivo, eles não disponibilizaram ainda a base completa para download. Né? Então, você vê aqui foi feito no mesmo dia, tá? A extração, a base que é disponível, o valor total de empenho está 1.9, só que a base que já está online está 2.02. Pagamento, 430 milhões, e o pagamento na não disponível, 1.4. Então, existe uma diferença nisso, sabe? Eita! O que é problemático, porque você fica, qual a base certa? A base que eu fiz o download ou a que eu estou vendo no dashboard? Eu acredito, como analista e acompanhando dados, é que a base do dashboard está mais completa e mais atualizada. E a que está para download é uma base... justamente a que você não consegue extrair os dados para fazer os filtros, que, enfim, qualquer prática de transparência internacional aí recomenda isso, que você consiga fazer o download desses dados numa planilha Excel, de modo que você consiga fazer filtros, enfim, mexer nos dados ali para fazer uma fiscalização adequada. Então, exatamente. Enfim, a melhor base não está disponível. Embora o governo ele deixe alguns filtros, mas são os filtros meio que não deixam você ir no detalhe, né? Você não consegue analisar no detalhe. Então, ele deixa o filtro que ele acha conveniente.
Então, isso para um analista, para quem quer fazer, de fato, a gestão dos gastos, é limitador, porque você quer a base completa. Você não quer só os filtros que ele disponibiliza, né? Isso me lembra aquela prática antiga, quando vinha auditor em empresa lá e o cara vinha com aquela caixa, ó, eu quero ver, quero ter acesso a todos os documentos aqui, a todas as contas, tal. O cara vinha com aquela caixa enorme, colocava o cara na sala, ar-condicionado, congelando ali, e falou, fique à vontade, estou disponibilizando tudo, somos super abertos, não temos nada a esconder. É a forma moderna de você fazer isso. Bem que isso. E o que o Felipe falou é muito importante e não deveria ser a regra. Aliás, há muito tempo se discute isso, né? A gente tem uma lei federal, inclusive, que é a 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, e que em seu artigo 8º diz que os dados, em momentos de pandemia ou não, é indiferente, devem ser disponibilizados de forma aberta, em planilhas, né? Para que você possa automatizar a sua análise, não é? Então, essa prestação de contas, ela não é uma novidade, né, da Covid-19, da pandemia, ou em momentos de turbulência sanitária e econômica. Ela já vem há muito tempo sendo, em tese, né, não observada. Né? Então, a gente tem que estar bem atento para isso. Realmente é um ponto importante. É por isso, quando a gente vê o estado de São Paulo entre os últimos colocados em relação aos outros estados do Brasil na questão de transparência, é por causa dessas coisas. Sim. São esses detalhes aí. Então, exato. E por isso que a gente briga, luta por transparência, a gente está indo até o fim. Deus sabe o quanto a gente tem se dedicado em relação a isso. Não apenas cobrando, mas expondo para as pessoas poderem ver, saber. A gente que tem esse acesso e tem condições de fazer essa análise, é o nosso compromisso lutar até o fim, enviar informações para todos os órgãos possíveis responsáveis, expor isso nos nossos meios de comunicação, na imprensa, que é o que a gente faz incansavelmente. Eu estou batendo nessa tecla aqui o tempo inteiro no meu Instagram, no meu Facebook, enfim. E é bom, essa reunião é legal para as pessoas poderem ver como que a gente faz esse trabalho. Ver que é um trabalho sério, técnico, aprofundado. Isso aqui não tem show, pirotecnia, exagero. Isso aqui é o que tá. Né? A gente mostra que a gente vai em cada detalhe e os bons profissionais. Eu agradeço vocês dois por estarem comigo essa jornada nesse momento aí, mas ver que a gente tem bons profissionais extremamente especializados para o que a gente for falar é uma coisa muito aprofundada, muito pesquisada, muito analisada em reuniões como essa que a gente está fazendo. Mas, enfim, vamos seguir aí, porque já estamos avançando aqui no tempo da reunião. E aí, só que apesar disso, eu falei, cara, se a gente não fizer isso, o cidadão comum ele não tem tempo para fazer isso, ele não tem tempo disponível, talvez não tenha nem a habilidade, a experiência, o background que a gente tem. Eu falei, eu vou pegar um por um, eu vou ser chato e vou sair copiando um por um e fazer minha tabela do Excel baseado no dashboard. Tá? Foi isso que eu fiz. Aí eu pensei, peraí, também não dá para pegar 20 mil entradas, porque nem o sistema deixa eu fazer isso. Falei, então eu vou selecionar uma amostra. Que amostra eu vou pegar? Eu peguei uma amostra justamente onde tinha os seus locais de entregas específicos. Porque, embora a tabela do dashboard tenha local de entrega, em alguns casos ele tem local de entrega só genérico, tipo São Paulo, Campinas. Você consegue fazer a verificação disso. Mas tem alguns que tem rua, hospital de Botucatu, hospital das clínicas. Então, aí é mais específico, a gente consegue, de fato, observar se, de fato, esse gasto está sendo feito nessas localidades. Fazendo isso, eu consegui fazer uma amostra de 2.000 entradas. Tá? Então, selecionei 2.000 despesas no dashboard para poder fazer a análise. E a primeira coisa que eu pensei foi falar, peraí, deixa eu ver se aqui também existem as despesas que, a princípio, você ficaria na dúvida se era Covid ou não. Tá? Então, vamos ver se também a gente consegue observar nessa segunda base, que de fato, que eu acho que é a mesma base, mas uma base mais completa. Né? Vamos ver se aqui a gente também consegue observar isso. E aí, aqui essa tabela aqui, de novo, penitenciárias, e a gente consegue ver, opa, aparece de novo aquelas despesas estranhas. Farinha, feijão, fubá. Agora a gente vê placa-mãe, microprocessador. Placa-mãe de computador. Microprocessador. Exatamente. Qual que é o sentido disso? Exato. Então você fica na dúvida. Será que eles compraram o computador para fazer reunião porque não tinha antes?
Uma hipótese é essa. Né? É dar um upgrade na plataforma tecnológica atual para poder acomodar as reuniões à distância, o trabalho à distância. Uma hipótese seria essa. Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Então, assim, eles não justificam isso, né? Aí aqui a gente vê aqui em segurança, por exemplo, ó, freio de utilitário, reparo de motor de utilitário. Isso seria Covid? Ar-condicionado em veículo terrestre. Coffee break. Então, qual é? Estão rodando mais os carros por causa do Covid? Então, caneta marca-texto. Né? Então, assim, é curioso. Né? Não sei se isso seria um gasto de Covid, mas você chama atenção porque gera dúvidas. Aliás, só para deixar claro, Felipe, tudo que a gente está levantando aqui vai virar requerimento, nós vamos encaminhar para os órgãos responsáveis. Todos os questionamentos que a gente está fazendo aqui, só para deixar claro. Né? E aí, um segundo ponto foi fazer, ok, a gente já conseguiu observar que existem despesas que são curiosas, que está em dúvida se de fato, que quer saber, entender melhor elas. E aí um ponto que a gente falou, pô, será que os preços pagos são homogêneos? Ou seja, será que os preços pagos por unidade são iguais? Né? E aí existem vários itens, tá? Aqui eu selecionei alguns que eu achei, que eu fiquei na dúvida, que eu achei mais absurdo, não sei se é a palavra certa, mas são itens que você fica, gente, tem algo curioso aqui, tem algo que merece explicação melhor. Tá? Se me permite, Felipe, o COAF, ele trabalha com a seguinte expressão: não é ilícito, não é ilegal, não é nada disso, né? Até porque seria muita leviandade da nossa parte. Mas é suspeito, né? No mínimo, no caso de estranheza. Né? Extremamente suspeito, tem que ser questionado, sem explicar. Então, por exemplo, eu vejo aqui, ó, só para pegar um exemplo, eu vejo aqui, ó, o Felipe separou álcool etílico 70% galão. Então, você tem uma compra, né, Secretaria de Segurança, de 500, você comprou 500 galões desse. Um valor unitário foi R$ 365. Depois compraram 200 a R$ 19,90. Então, você compra numa quantidade maior a um preço maior. Você compra numa quantidade menor a um preço muito menor. Aí eu não sei qual é a diferença do álcool etílico, nem da qualidade, da marca, enfim, mas não está explicado, Felipe. Você não tem esse item bem explicado ali. Não consegue. É uma diferença de mais de 2.000%, essa que você falou. Mais de 2.000%. O que é que explica? Você tem, ó, Avental, olha que absurdo. Avental 30G, enfim, tem uma qualificação ali, que pelo jeito é semelhante. E aí você tem 36 mil comprados a R$10. Quantidade 36 mil desses. Aí você tem 800, que é uma quantidade menor, comprado a R$1,30. Qual que é a diferença desse avental? Tem muito mais qualidade um em relação ao outro. Tem uma questão de prazo. Olha, eu preciso para amanhã, então para amanhã é mais por causa do prazo, o outro é menos. Tem que questionar, eles têm que responder isso. Né? Se não conseguiu achar esses itens, é importante a gente saber essas diferenças, o porquê dessas diferenças de preço. E assim, o Ahmed falou. E a gente focou dentro da secretaria, né? Então aqui são diferenças dentro da secretaria. Da própria secretaria, né? Da própria secretaria, isso que é o pior. Olha lá, ó, 500 mil a 12, nossa senhora, o outro foi comprado a 66, o outro a 12,90, enfim. Tem vários itens aí, então, o que eu sugiro para vocês vamos colocar tudo, requerimento de informação, ofício, enfim, o instrumento que for, e vamos encaminhar para os órgãos responsáveis aí, eles vão precisar responder essas diferenças. É o que o Ahmed falou, não somos levianos de dizer que tem, olha, certeza, olha, sacanagem, muita gente olha e vai falar, tem. Não, geralmente o pessoal tem alguma justificativa. Então, gostaria de saber qual é essa justificativa. E se não tiver nenhuma, é sinal que tem coisa errada. Então, vamos questionar. Temos que questionar. Perfeito. Temos que questionar. É assim que a gente descobre as coisas. Excelente. E agora, por último, a gente tem, como a gente fez essa seleção por local, a gente consegue identificar o quanto cada local recebeu de itens. Opa. Que, aliás, essa foi uma briga nossa. Não tinham nas primeiras tabelas para onde estavam indo os produtos adquiridos, porque muitas vezes todo mundo trabalha no poder público sabe, a coisa no papel está maravilhosa. Então lá os itens comprados, o valor unitário perfeito, não é no papel muitas vezes você pega. Agora, como é que você vai saber se isso realmente foi comprado e foi entregue? Então é bom saber o local justamente para conferir. Né?
Eu vi que você colocou os endereços aqui, né? Exato. Ó. Rua Boa Ó, Vista, 170. 500 milhões isso de aí. reais. Quer ver? Boa Vista. Boa Vista fica o Banco do Povo, em Plaza, Secretaria de... O CDHU. O CDHU fica na Boa Vista. Então, aqui Tem que pode ter sido... conferir lá. Chegou? O que foi para lá? Tem que conferir. Quem conhecer esses endereços aí. Tem, ó, Rua Pedro de Toledo, por exemplo, é o Hospital do Servidor Público. 100 milhões já foram destinados para lá em produtos de Covid. Tem que ver lá, pegar quais são os produtos e conferir com alguém lá. Aí a gente pede para o Júlio, para alguém ligar lá para, enfim, algum contato nosso. E lembrando que isso aqui não é o total, tá? Isso aqui foi só da amostra que eu consegui pegar. Existem mais coisas ainda que foram indo. Então isso aqui é, no mínimo, tem que ter isso. Então, ó, quem trabalhar nesses locais aqui, por favor. Aí tem que ter, Felipe, tem que ter o que foi entregue para lá, qual produto. A gente tem um valor total. Temos isso numa planilha que vamos disponibilizar. Em cada endereço, nós temos todos os itens que já foram pagos e foram entregues nesses locais. Então, vamos colocar isso e perguntar quem trabalhar nesses lugares, se puder nos dizer se realmente chegar nesses itens ali. Para nós é muito importante isso. Então, temos que publicar e dar transparência e publicidade nisso aí. E, igualmente, a experiência aqui eu separei só a parte de hospital, né? Porque me parece que o hospital é mais importante. Então, por exemplo, você pegar o hospital de Botucatu, já recebeu 5 milhões em produtos. No mínimo, né? Tem que lembrar que aqui é só uma amostra. Então, deve ter muito mais coisa que o governo não disponibilizou para a gente não sabe. Aqui é só onde estão os endereços exatos. Bom, então é importante aí conferir também para saber se foi gasto mais recurso onde era mais necessário, né? Pelo o número de pacientes atendidos, pelos casos de Covid naquelas regiões, se realmente o dinheiro está sendo bem gasto e não sendo escolhido de forma técnica e não por critérios políticos, né? Então, é importante ver, eu sei que todos precisam de recursos nesse momento, mas sempre bom aí fazer essa comparação aí, fica como tarefa para a gente também. Perfeito. Então, maravilha. É essa a nossa finalização e é isso que a gente levantou essa semana. Maravilha, obrigado. Semana que vem vamos voltar de novo transmitindo essa reunião com esse trabalho de fiscalização que a gente faz aí nas minúcias, né? Então, obrigado aí e sigamos trabalhando aí, pessoal. Obrigado, viu? Amédio, Felipe, valeu. Vamos Tamo junto. continuar.